Espiritismo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto d'água viva. É o templo da caridade, onde a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal, o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, minhas queridas irmãs, com essa poesia do Espírito Casimiro Cunha, trazida à terra pela mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier, queremos prestar uma singela homenagem a este homem que dedicou sua vida a servir ao seu semelhante, a ser um canal de comunicação com os espíritos benfeitores, para socorrer também os espíritos aflitos e necessitados, levando consolo, esclarecimento, verdade e paz. Na noite de hoje, nós iremos falar acerca de terapia de regressão a vivências passadas, síndrome do pânico e mediunidade. Então vamos pedir a Jesus, que foi sem dúvida alguma o maior médium que já existiu, o pastor de nossas almas que nos conduz na direção da verdadeira felicidade, para que Ele nos abençoe, nos ilumine, nos proteja e nos deixe a sua paz. A terapia de regressão a vivências passadas foi descoberta acidentalmente. Nas décadas de 70, os doutores Maurice Netterton e a doutora Edith Fiore, aqui nos Estados Unidos da América, trabalhando em separado, eles identificaram, fazendo regressão às vidas intrauterinas de seus pacientes, que alguns deles começavam a recordar-se de lembranças de outras vidas. E até mesmo a doutora Edith Fiore, que não é religiosa propriamente, espírita ou reencarnacionista, mas sim, ela é do segmento protestante, chegou à conclusão verdadeira de que a reencarnação é um fato. E chegou mesmo a publicar um livro posteriormente, Reencarnação, o elo perdido do cristianismo, e verificando que muitos dos seus pacientes traziam informações de vidas passadas. Vejam que, quando se fala em terapia de regressão, eu não sou nenhuma autoridade no assunto, não sou da área da saúde, não sou médico, não sou psiquiatra, não sou psicólogo. Nós vamos falar apenas aqui da nossa experiência como estudantes da doutrina espírita e também das ferramentas de autoconhecimento, inclusive dos cursos de formação de terapia de regressão a vivências passadas. Nós tivemos a oportunidade de frequentar o primeiro módulo com o doutor Roger Woolger, inglês, um psicólogo junguiano, com PhD em religiões comparadas, e ele chega a desenvolver um método aprimorando as diversas técnicas e lecionando em diversos países, inclusive no Brasil. Nós tivemos a oportunidade de participar deste curso que é reservado somente a profissionais da área de saúde, porque à época estávamos cursando psicologia, qual não terminamos porque nos tornamos depois servidores públicos e temos dedicação exclusiva, não pudemos atuar na área da psicologia. Mas foi muito curioso. E verificamos, então, que, de fato, é possível utilizar de técnicas como a hipnose,
às vezes até com outros recursos como música. E o Dr. Roger Uger vai utilizar-se, por exemplo, do psicodrama de Moreno, como uma técnica muito eficiente para não somente nós regredirmos, porque regredir somente a uma lembrança passada não é terapêutico. Nós precisamos ressignificar aquele pensamento, aquela emoção, aquela energia que muitas vezes ficou armazenada na nossa memória extracerebral e que nós espiritistas chamamos de perispírito, o envoltório do espírito, e que os budistas chamam de sanskaras, cicatrizes da alma, porque determinadas emoções, determinados traumas podem ser tão intensos que repercutem nesta memória e emergem na vida atual, na forma, por exemplo, de fobias, de dificuldades que não respondem ao tratamento da psicoterapia convencional. Então nos ensina Alberto Almeida, um expositor espírita, médico e muito querido. Ele vai nos dizer então de quando nós poderemos utilizar as terapias de regressão, porque ela não é uma panaceia, não é um remédio para todos os males, não. Ela somente vai funcionar naqueles casos muito bem indicados, aqueles casos em que realmente há uma emergência, há um problema atual, que é oriundo, tem sua gênese numa vida anterior. Como nos diz o Evangelho segundo o Espiritismo, que se não encontramos as causas atuais das aflições, nesta vida, encontraremos certamente nas causas anteriores, em vidas anteriores que nós já podemos ter vivido. Então nós vamos não somente regredir, mas buscar ressignificar. Então não é só uma regressão, mas uma verdadeira psicoterapia tratando aquele trauma, aquela emoção, para que a pessoa mude aquele condicionamento e obtenha a melhora, a cura, ou pelo menos o alívio dos seus problemas. O Espírito Emmanuel nos diz que nós jamais deveríamos fazer regressão a vidas passadas por curiosidade. E na doutrina espírita, vamos ver Allan Kardec nos dizer que, de fato, o véu do esquecimento é uma grande bênção em nossas vidas. Nós não lembrarmos dos nossos desafetos, dos nossos problemas de vidas anteriores. Imagine nós encontrarmos, depois de casados, uma antiga esposa, uma antiga amante, namorada, uma sogra. Teríamos talvez dificuldade em lidar hoje com aquele problema, com aquela nova relação. Então, o esquecimento do passado, nos diz o Livro dos Espíritos, na reencarnação o espírito é mais ele mesmo, ou seja, ele traz as conquistas que já adquiriu, mas que se liberta das mágoas, da vingança, do ódio, dos apegos, dos ciúmes doentios, dos medos, dos traumas. Então é uma bênção, mas às vezes aquele trauma é tão grandioso que ele pode emergir numa existência atual. Então, Nazareno, nós deveremos fazer regressão? Na Casa Espírita não, nos ensina Divaldo Pereira Franco. A Casa Espírita detém um tratamento específico, que é o tratamento baseado nas obras de Allan Kardec. Mas nós poderemos sim estudar este fenômeno, essa técnica, à luz da doutrina espírita e verificar então que ela deve ser realizada tão somente por profissionais da área de saúde, por médicos, psicólogos, psiquiatras, enfim, pessoas que estão habilitadas. Porque o próprio Alberto Almeida já atendeu muitos casos de pessoas que fizeram regressões mal feitas, que deixaram o conteúdo em aberto, inclusive aquilo pode favorecer quadros de obsessão, de influência espiritual perniciosa, negativos. Então poderemos sim utilizar, porque nós não deveremos analisar uma coisa tão somente por si, mas verificar usando uma regra que Jesus nos ensinou. Aliás, a regra que eu uso para quando querem atacar a doutrina espírita, quando a pessoa diz, mas Nazareno, você é espírita? Eu sou sim. Mas esta é coisa de Satanás, do demônio. Está condenado na Bíblia? Nós vamos ver isso hoje à noite. E eu digo, meu irmão, por que você não usa uma regra que Jesus nos ensinou? Que nós podemos usar sempre para saber quando uma coisa é boa, quando a coisa é má, quando se trata de um verdadeiro ou de um falso profeta.
E a pessoa normalmente não lembra, e você já mostra que conhece o Evangelho, que estuda. Pelos frutos os conhecereis. Toda árvore boa produz bom fruto. Um fruto bom não pode provir de uma árvore má. Então, se nós vamos usar aquela técnica de maneira terapêutica e não por fins de curiosidade, não fins de ganância, enfim, mas para ajudar as pessoas, o fruto é bom. É como uma faca. Ela é boa ou é má? Depende do uso. Do mesmo modo também a mediunidade. Ela é neutra, ela é apenas um sentido a mais. Nós podemos usar uma faca, por exemplo, para cortar o pão, reparti-lo e ajudar o nosso semelhante, ou podemos usar para assassinar o nosso irmão. Podemos usar um bisturi, que é uma faca, para salvar uma vida. Então vamos olhar sempre pelo fruto. É a melhor resposta quando as pessoas criticam o Espiritismo. Porque eu digo, quais são os frutos da doutrina espírita? O perdão, a caridade, a benevolência, a indulgência, a paciência, o trabalho no bem, o otimismo, enfim. Meu amigo, o fruto é bom. Se o fruto é bom, a árvore é boa. Se você não concorda, vá discutir com Jesus, porque foi Ele que nos ensinou. Então, a terapia de regressão a vidas passadas pode nos ajudar. E vamos ver, então, o próprio Dr. Roger Uga dizendo, será que é fantasia? Pode ser. Mas o que ele constata nos seus experimentos, não só ele, mas vários outros pesquisadores, é que funciona. Mesmo que seja uma elaboração da nossa mente, que não estejamos verdadeiramente regredindo, trabalhar aquilo que a pessoa traz à sua consciência, ressignificá-la, é terapêutico, produz resultados positivos. Então, o fruto é bom. Quando é que é indicado, Nazareno, fazer regressão? Bom, fobias, traumas, algumas doenças psicossomáticas produzem sintomas, sem nenhuma causa orgânica, mas sim do nosso consciente ou inconsciente. Dificuldades que não respondem ao tratamento convencional. E quando é que não é indicada? Alberto Almeida nos diz que ele rejeita muitos pedidos, porque muitas pessoas estão querendo saber do seu passado, se foram reis, rainhas, nobres. E quando perguntavam isso a Chico Xavier, ele dizia, é verdade, devem ter sido mesmo, porque as lavadeiras, as faxineiras, os escravos, todos já estão no mundo espiritual superior. Os nobres, os ricos, os poderosos, certamente ainda estamos reencarnando aqui, resgatando, reparando os nossos equívocos. Então, ela só vai ser utilizada quando for bem indicada. E há contraindicações, por exemplo, pessoas que estão com problema da esquizofrenia, da loucura, por exemplo. Não é indicado. Porque ela já está regredida. Muitas vezes ela está naquele momento, ela é o soldado nazista da Segunda Guerra Mundial. Em outros momentos, ela é o João, o carpinteiro. Nós vamos ver que pessoas sofrendo obsessões espirituais graves também, não é indicado o uso da regressão, porque pode agravar o problema obsessivo. Transtornos psiquiátricos graves, de uma maneira geral, estresse profundo, fadiga. Não é indicada também a regressão em crianças. Os pequeninos ainda não têm muita consciência, muita lucidez, não é? Devem ser preservados. Gestantes também não é indicado. Alberto Almeida fez uma regressão em gestante porque ela já estava num quadro tão grave de pânico que estava comprometendo a sua própria gravidez. Então, ele, para ajudar a gestante, porque ele diz que no momento em que a mãe, muitas vezes, tem consciência daquelas lembranças, o feto pode também ter contato. Então, ele sempre fazia com cuidado, conversava com o espírito que estava reencarnando ali, com o bebezinho, sempre dizendo, olha, isso não é seu, isso é da sua mãe. E ele chegou mesmo a diagnosticar um caso de um senhor que morria de pavor de avião. Fazendo regressão, ele não constatou que houvera se suicidado através de um precipício, alguma coisa desse tipo, não. Mas que houvera sua mãe embarcado no avião, morrendo de medo, grávida, e o bebê assumiu aquele sentimento como sendo seu. Olha que coisa curiosa, né? Então, e pacientes terminais também, ele não recomenda a utilização da regressão.
Então, meus amigos, os critérios são severos. Quando a gente tiver curiosidade, vamos nos lembrar de Bezerra de Menezes. Ele dizia que se você quer lembrar, quer saber o que você foi na vida passada, observe as suas tendências de hoje. As más tendências, as boas tendências. E a gente poderia até acrescentar, né? As más tendências você piora um pouco e as boas tendências você diminui um pouco. Então imagine que a gente não foi lá grande coisa, pessoal. Nosso passado, normalmente, não é nada recomendável. Basta ver os livros de história. Milhares de anos de civilização, mas, na verdade, de guerras intermináveis. De destruição, de tortura, de inquisição, de cruzadas, de maledicência, de adultérios, de lesões afetivas, gerando muitos problemas de obsessão espiritual. Aliás, os casos mais graves, mais difíceis de nós tratarmos são normalmente os que têm vínculos afetivos. Quando a pessoa, o espírito já foi marido, esposa, em uma outra vida e traem ainda aquele ódio que na verdade é amor mal resolvido. E o apego, a ligação sexual às vezes é tão grave, tão profunda, que a gente esclarece o espírito, mas o próprio encarnado às vezes consegue conectar-se de novo, chama o espírito porque tem uma ligação muito grande, fluídica, dificultando a doutrinação. Então, meus amigos, não é mágica, precisa de esforço do paciente, precisa ele mudar os seus propósitos, fazer uma renovation, uma renovação, não é? Seguir realmente a orientação aqui do Centro Espírita Renovation, não é? E a gente lembrar da importância do perdão. Recomendar sempre o auto-perdão também, que é terapêutico, nos ensina Divaldo Pereira Franco. Porque como é que nós poderemos cumprir o mandamento maior, que é amar a Deus, amar ao próximo, como a nós mesmos, se nós não nos perdoamos? Então, temos que nos perdoar, deixar o passado passar, lembrar de Jesus, que nos dizia que o trabalhador que lança mão da charrua, que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Então, vamos deixar o passado passar e vamos construir hoje uma manhã diferente. Emmanuel nos diz que nós somos responsáveis, sim, pelo nosso passado, mas nós somos senhores do nosso amanhã. Então, nós poderemos, sim, semeando flores, certamente colher o bem, colher a felicidade mais adiante. E é curioso que, inclusive, quando o paciente faz a regressão e consegue trabalhar aquele conteúdo, diz Alberto Almeida que Divaldo Pereira Franco já houvera mencionado que o espírito Bezerra de Menezes houvera dito que repercute, inclusive no mundo espiritual, de maneira muito intensa. O processo de regressão envolve uma espiritualidade muito grande, até mesmo de encarnados. Não é raro, Alberto Almeida, depois de fazer uma regressão, o paciente chegar em casa e encontrar a mãe ou o pai chorando, emocionado, sem saber por quê, e perceber que eles se emocionaram exatamente no momento da regressão, porque tinham alguma relação com aquela vida anterior e sentiram a vibração, a modificação daqueles padrões vibratórios, inclusive em encarnados, não somente no mundo espiritual. E há um caso curioso. Ele trata, por exemplo, que uma paciente que se declarava homossexual, uma jovem que buscava sexo com outras parceiras, mas que não se encontrava realizada. Era uma homossexualidade egodistônica, aquela que a pessoa está em conflito, não está bem, não está feliz. E ele nos narra, claro que a homossexualidade, né, os transtornos da sexualidade, vão ter muitas causas. Nós temos seminário, várias horas, 4 horas de duração somente sobre sexualidade e espiritualidade. Mas nesse caso específico, ele vai fazer uma regressão com ela e vai verificar que ela tinha dificuldade de relacionamento com os homens, ela sentia um verdadeiro asco, nojo de relacionamento com rapazes, porque numa vida anterior, numa cidade pequenina na França, ela era casada, muito dedicada à igreja, e um dia foi até a casa paroquial buscar um sacerdote que era seu confessor, em que ela admirava muito. E aquele padre, aproveitando-se de estar sozinho com ela, a violentou, a estuprou. Ela volta completamente transtornada. Não consegue dizer ao marido, e acreditando-se em pecado mortal, ela busca o suicídio. Desencarna
Sente-se ainda presa aos despojos da matéria e experimenta as sensações do enterro, da decomposição cadavérica, o mau cheiro do seu próprio corpo, porque ainda trazia muitos fluidos vitais. Claro, pessoal, que nenhum suicídio, nenhuma desencarnação é igual a outra. Nós vamos ter sempre uma variedade imensa a espíritos que são socorridos e atendidos imediatamente. Mas muitas vezes é natural que eles, como ainda abreviaram a sua existência física, ainda trazendo muito fluido vital, permaneçam presos àquele corpo físico e experimentem as sensações ainda. Por isso até o Espírito Emmanuel recomenda a cremação tão somente após 72 horas. E no suicídio, pelo menos no Brasil, não sei aqui na América, mas lá os óbitos por suicídio, a pessoa não pode ser cremada. Né? Uma questão até legal para verificar realmente se foi suicídio, não foi um assassinato, assim por diante, mas que tem essa benesse. Então ela, quando se aproximava de um homem, ela lembrava não do problema da violência sexual, que foi traumática, sim, mas a principal dor dela era a dor do suicídio, da lembrança da decomposição. Então ela sentia asco dos homens quando se aproximava, porque tinha aquela lembrança que estava aflorando. Vejam que coisa curiosa. O seu marido, à época, naquela vida, as más línguas, vejam o problema da maledicência por causa dos comentários que ela tinha um caso com o sacerdote, entrega-se ao alcoolismo e desencarna na sarjeta, um tipo também de suicídio, um suicídio indireto, não é? E vai ser posteriormente, inclusive, atendido numa reunião mediúnica. Vejam o problema da maledicência, né? Induzindo a pessoa ao suicídio pelo alcoolismo. Então, Alberto Almeida faz a regressão, ela melhora e percebe que não era homossexual propriamente. E passa a ter relacionamentos saudáveis com o sexo oposto. Então, meus amigos, há muita coisa que poderíamos falar, mas como nós temos 3 temas na noite de hoje, nós vamos avançar um pouquinho e vamos ter um espaço pequenino para perguntas e respostas, né? Quem tiver interesse, há vários livros, há pesquisadores como o Dr. Brian Weiss, há também o Dr. Roger Wood, ele tem um livro muito interessante, As Várias Vidas da Alma. Nós temos muita literatura a respeito desse assunto, CDs, DVDs, também sobre essa mesma temática. E vamos, meus amigos, analisar então a questão da síndrome do pânico. A síndrome do pânico é uma doença que tem se tornado cada vez mais comum na atualidade. Os psiquiatras, psicólogos estão extremamente surpresos como as pessoas estão tendo uma grande evidência desse fenômeno que quase não existia antes. Nazareno, e por que isso acontece tanto hoje? Bom, meus amigos, há várias causas, nós vamos verificar aqui. Mas numa delas nós vamos encontrar no livro A Gênese, quando Allan Kardec, estudando as profecias de Jesus, vai nos falar da vulgarização da mediunidade. Ou seja, que no final do tempo de provas e expiações, para a mudança de um mundo de regeneração, a mediunidade é ficar cada vez mais comum, confirmando as palavras de Jesus, que nos disse há 2000 anos, no final dos tempos, eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, vossos jovens visões, demonstrando que a mediunidade, enfim, estaria mais comum. Então, talvez, meus amigos, seja uma consequência dessa maior sensibilidade mediúnica. Não quer dizer que sejamos médiuns ostensivos, que tenhamos que trabalhar, psicografar, enfim, trabalhar na reunião de desobsessão, não propriamente isso, mas que temos mais sensibilidade hoje, e por isso, mais casos de depressão também. E a síndrome do pânico. As duas ligadas a essa sensibilidade que vão permitir a influência espiritual, a obsessão dos espíritos, provocando aquele quadro. Mas claro que há outras causas. Vamos ver, por exemplo, que no caso dos drogaditos, as pessoas que utilizam de psicoativos, da dependência química, o espírito Joana de Ângeles vai ter a oportunidade de afirmar, através de Divaldo Pereira Franco, que o uso de drogas provoca como que furos
frestas no nosso perispírito, permitindo a instalação de obsessões muito graves. Então, há um agravamento daqueles quadros de terror por causa também do uso de drogas. E há, talvez, porque é muito mais comum a síndrome de pânico no sexo feminino, então nós podemos também deduzir que há uma correlação com os hormônios também. É a principal diferença do corpo feminino para o masculino. E vejam que a síndrome do pânico, ela ocorre quase em toda a sua totalidade entre os 18 e 40 anos de idade. Um período em que os hormônios estão mais oscilantes, não é? As mulheres, meus amigos, passam todos os meses por um episódio que nos causa muito constrangimento para nós, os maridos, né, que não temos nada a ver com isso. Uma tal de TPM. E uma amiga minha, certa vez, me perguntou: Neno, você sabe o que significa TPM? Eu disse: não, o que é? Não é tensão pré-menstrual, não? Ela disse: não, TPM significa tenha pena de mim. Aqui em inglês é PMS, né? E eu sei em inglês também, que eu sou um palestrante internacional, né? Sobral é uma cidade lá do nosso querido Ceará. PMS significa Pack My Suitcase, né? Faça minhas malas, eu estou indo embora, né? Então, meus amigos, há também as causas dos hormônios que nós não podemos... Vamos achar que aquilo ali é espírito, não. A pessoa está... uma oscilação hormonal na menopausa, enfim. Quando chegar a menopausa, normalmente passa os episódios do síndrome do pânico. E talvez seja aquilo que nós chamamos na doutrina espírita da síndrome da eclosão da mediunidade. Quando a mediunidade começa a desabrochar e ela ainda não está suficientemente educada, disciplinada, nós vamos ter muitas vezes esse assédio, esse pouco cuidado, vamos ter às vezes companheiros espirituais menos felizes e daí, portanto, devemos buscar uma casa espírita que vai nos oferecer não só logo o tratamento mediúnico, não vamos logo para a reunião para trabalhar com médiuns, não, nós vamos nos harmonizar, vamos fazer estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos fazer estudo de O Livro dos Espíritos, o estudo sistematizado da doutrina espírita que nos oferece a Federação Espírita Brasileira e tantas outras instituições. E aí, através do estudo, da harmonização, nós vamos nos melhorando, educando aquela faculdade, disciplinando-a, porque ela é apenas um sexto sentido, ela é neutra, como nós dissemos, não é? A mediunidade não é boa nem é má. É como a nossa visão. A gente não gosta de enxergar? Gostamos, né? Nós podemos olhar as flores, as crianças, os passarinhos. Podemos nos deliciar com as praias de Fortaleza, no Ceará, do nosso querido Brasil, aqui da Flórida. Praias maravilhosas, sim, mas nós também podemos voltar nossos olhos para a destruição, para a fome, para a miséria, para a corrupção. Nossos olhos não têm culpa. Nossa visão é neutra, a mediunidade também. Então, as sensações da síndrome do pânico são muito intensas. Vejam que elas vão ser muito semelhantes à questão da mediunidade, que é um fenômeno adrenérgico, nos diz o doutor Sérgio Felipe de Oliveira, um psiquiatra da USP, que tem estudos sobre a glândula pineal, demonstrando que os médios ostensivos, eles têm na glândula chamada epífise ou pineal, que fica no centro da cabeça, que os médicos antigamente achavam que não tinha nenhum sentido, que ela apenas auxiliava no desenvolvimento da sexualidade, mas na fase madura ela cristalizava e, portanto, eles achavam que ela não perdia suas funções, mas, em verdade, hoje eles já sabem que ela é responsável pela produção de um hormônio muito pequenino e simples, mas poderoso, a melatonina, que regula os ciclos biológicos, a fase do sono, da vigília, o relógio natural do corpo, e uma série de outras questões, e a glândula da mediunidade, desde Descartes, e vamos ver nas obras de André Luiz também, nos falar da pineal como sendo o centro, né, de força que os orientais chamam de chakras e assim por diante. Então nós vamos ver que os fenômenos adrenérgicos, por quê? Porque mexem com as glândulas. A pessoa na sensação de pânico, ela vai ter taquicardia, o coração vai bater bem forte, vai ter sudorese intensa, vai ficar suando, frio, não é como a gente aqui, que está suando de calor, né? Mas é calor humano, não é, Beth? É calor humano. E vamos ter a palpitação, vamos ter
uma sensação de desmaio e uma sensação, às vezes, muito comum na mediunidade, que a pessoa se sente crescer, chamada balonamento, como fosse a expansão do perispírito, ou então sair do corpo e ela tem a nítida sensação que vai morrer, que vai desencarnar. E é terrível, pessoal, só sabe quem já passou. Quem nunca passou não faz ideia do que seja. Então a síndrome do pânico, ela vai trazer aquela sensação de morte. E alguns autores, isso é um assunto muito novo ainda, nós não estamos ainda com a certeza que nos oferece Allan Kardec, lá que ele defende o controle da universalidade dos ensinos dos espíritos, ou seja, que para uma nova revelação ser considerada verdadeira, além de passar pelo crivo da lógica, da razão, do bom senso, e ele era o bom senso encarnado, ela deve ser ministrada através de diferentes médiuns que não estão em contatos uns com os outros, que deve vários espíritos ao mesmo tempo estarem confirmando aquela informação, como na época da codificação, ele teve a oportunidade de receber aquelas diversas mensagens e separar, classificar e organizar as que eram mais adequadas e as que estavam mais em consentânea, em consenso com o controle da universalidade do ensino dos espíritos. Mas vamos ver então que há autores defendendo que poderiam ser lembranças que estavam dormitando no nosso inconsciente, no nosso perispírito, e começam a aflorar. Joana de Ângeles fala isso, que as drogas podem também permitir esse afloramento de lembranças e mortes violentas podem estar trazendo a sensação de pânico. Por exemplo, se você se suicidou em uma vida anterior e experimentou algum desconforto, aquela sensação foi tão intensa que ela produziu cicatrizes na alma e você está tendo hoje. Mortes violentas, de acidentes, traumas muito graves. Aliás, quando a gente vai fazer regressão, pessoal, não vamos achar que é um mar de rosas, não. Nós vamos normalmente lembrar de traumas, de problemas dificílimos e dolorosos. Então não tenham pressa nem vontade, usem somente por necessidade. Então, na questão do pânico, que vai ter um grande auxílio da terapia de regressão a vivências passadas, nós vamos ter esta questão das mortes violentas que podem estar aflorando. E a pessoa tem, por quê? Porque ela já passou pela morte antes e tem impresso no seu perispírito aquela energia que ficou, de certa maneira, presa e começa a aflorar da vida de hoje. Então ela tem a sensação de morte, a gente leva para o hospital, a pessoa faz um escândalo, realmente tem que levar de madrugada para o hospital, e tem que levar mesmo, senão ela desespera-se, faz todos os exames e não encontra nada. Os médicos não encontram nada, não há nada, nenhum problema orgânico. E eu vou dar um consolo aqui para vocês. Divaldo Pereira Franco nos diz que quem tiver, que eu sei que aqui ninguém tem síndrome do pânico, quem tiver passando por essa experiência, porque é também uma experiência evolutiva, não é, pessoal? É um chamamento, assim como a depressão é muitas vezes utilizada para nos fazer despertar, para nos chamar, como o próprio Francisco de Assis teve, nos diz Divaldo Pereira Franco, 1 ano acamado com depressão. Antes de começar a sua missão, ele vivia bebendo nas festas e tudo. Todos os seus biógrafos registram que ele ficou doente. Como nós estávamos no século XIII, ninguém sabia o que era a depressão naquela época, mas Divaldo, no seminário sobre Francisco de Assis, nos diz que ele ficou 1 ano acamado com depressão. E foi naquela noite escura de quase 1 ano que Francisco percebeu que ele não veio à Terra somente para beber, para estar com os amigos, não, mas que ele era verdadeiramente um emissário do Cristo e viveu o seu evangelho como ninguém jamais houvera vivido antes. Então, muitas vezes, vem para nos despertar. Como nos ensina Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, Deus só permite o mal porque sabe que dali nascerá um bem maior. E que toda provação rude é quase sempre o indício do fim de um sofrimento. E é sempre um aperfeiçoamento para o espírito. Então, quando vocês estiverem naquela crise muito grave, sabem que muitas vezes a gente está no finzinho do sofrimento. E muitas vezes a questão do pânico vai nos trazer para próximo de Deus. Eu tenho que agradecer a amiga depressão, porque fui ateu durante 12 anos, abandonei a religião tradicional. E foi graças à amiga dor, amiga depressão, que eu encontrei Jesus de novo. Encontrei a fé, que é o nosso sustento. E estou aqui, vivo, graças à doutrina espírita. Se não fosse ela, meus amigos, eu teria me suicidado.
sofrendo de obsessão espiritual muito grave. Então, de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, nos ensina o apóstolo dos gentios. Vamos ver então a questão da obsessão espiritual. É muito comum então na questão do pânico, além da sensibilidade mediúnica, algum problema de obsessão espiritual, e vocês na Casa Espírita vão ter toda a orientação, o estudo, o tratamento para a melhoria da obsessão espiritual, e aí vai ser muito útil para os casos de pânico. E nós vamos ver então que há uma raiz também para a questão do pânico. E lá no livro A Gênese também, Allan Kardec vai nos dizer no finalzinho do livro que a raiz de quase todos os males da humanidade é o instinto de autoconservação da espécie, o instinto de preservação. Ou seja, nós vamos ter o instinto da sexualidade, da alimentação, do sono, mas nós temos um instinto muito presente na nossa consciência, que é o medo. O medo vai dar origem a vários dos nossos problemas, inclusive o pânico, que é o medo em excesso, né? E como é que a gente faz para trabalhar o medo, Nazareno? Antes, vamos verificar quais as consequências do medo. O Espírito Samuel, que nos assessora pela inspiração, me disse certa vez: Nazareno, o medo vai provocar muitos dos nossos problemas, até aqueles antigos 7 pecados capitais da igreja e mais outros tantos têm sua origem no medo. Por exemplo, o egoísmo, a avareza. Nós temos medo de passar fome porque já passamos frio, invernos prolongados, secas, guerras. Ou então temos medo das críticas, né? Na nossa família nós queremos ser bem-sucedidos porque queremos ser amados, temos muito medo da rejeição. É o segundo maior medo da psicologia, depois da morte, é o medo da rejeição. Então, por causa do medo, a gente vai desenvolver uma série, o egoísmo, a avareza, a vaidade, vamos nos vestir bem, andar na moda, porque se a gente andar um pouquinho diferente, vão criticar e a gente vai ficar com medo de ser rejeitado. O medo vai provocar também a vaidade intelectual, a gente vai querer se impor, querer agradar a todos, vai provocar o melindre, a fraude. O médium está lá, ele realmente é portador da mediunidade, começa a produzir, por exemplo, fenômenos de efeitos físicos, e os espíritos, para o seu próprio bem, suspendem a mediunidade. Nós vamos estudar isso no livro dos médiuns, né? A perda ou a suspensão da mediunidade. E o médium, como tem medo de perder o amor e o prestígio das pessoas, porque ele tem problema de autoestima, ou então está ganhando dinheiro com aquilo, né? No espiritismo, claro que não. Mas há médiuns não espíritas. E ele vai começar a fraudar o fenômeno para continuar recebendo o aplauso das pessoas. Vejam como o medo está por trás de tantas coisas. Vai estar por trás da ira, da agressividade. Aqueles menininhos lá no Brasil, com 12, 13 anos, armados com um revólver calibre 38. Eles matam. Eles são cruéis. A crueldade é consequência do medo. Por quê? Porque eles estão morrendo de medo. E eles querem ser temidos, eles querem ficar famosos pela sua crueldade, para que ninguém venha desafiá-los, porque eles estão tremendo de medo. Utilizam-se dos alcoólicos, das drogas, para cometer seus crimes. O medo vai provocar outra coisa. Por exemplo, quando a pessoa brilha muito, aquela modelo maravilhosa, jovem, os cabelos esvoaçantes, um sorriso encantador, rica, famosa, um marido belo, a vida de superstar, não é? Ela bonita, jovem, rica, talentosa, ela é uma ameaça para a nossa autoestima. E para terminar de arrebentar com a gente, pessoal, ela é terrivelmente magra. E o que é que a gente faz? A gente começa a gerar a maledicência, porque falando mal dela ou dele, né? A gente vai ter a falsa impressão que a gente está crescendo. Então, o medo vai provocar a inveja, porque ela é uma ameaça à nossa autoestima, e a inveja vai gerar a maledicência, que a língua é uma espada, nos diz Emmanuel, destruindo muitas vidas. O medo vai provocar também, não é? A covardia, a omissão no bem. Aliás, a questão 932 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec interroga: mas por que tão comumente no mundo os maus é que predominam? Não é porque ele está quase no finalzinho, 1019 perguntas e respostas. Na 932, ele faz essa questão.
E aí os Espíritos respondem: pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Os maus, ao contrário, são audaciosos, intrigantes. Mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Os Espíritos foram bonzinhos, eles chamaram a gente de tímido, mas eles deveriam ter dito medrosos, covardes, omissos, coniventes com o mal. É o que nós somos. Então vejam que coisa curiosa. O medo por trás de tantas coisas, gerando tantos problemas, né? Nazareno, qual o remédio para o medo? Pelo amor de Deus, me ajude, eu agora estou atemorizado. Qual o melhor remédio para o medo, pessoal? Me ajudem, por favor. Pede, tem como conseguir um pouquinho de água natural? Natural. Qual o melhor remédio para o medo? Coragem. Não, a coragem é o contrário do medo. O remédio. Enfrentar o medo. Enfrentar o medo vai ajudar, mas não resolve. Qual é o melhor remédio para o medo, pessoal? É muito importante essa pergunta. Não sai correndo. Também resolve, né? Também ajuda, mas vai continuar com medo. Não ter medo. Não conseguimos, é um instinto natural, não é? O melhor remédio para o medo é a fé. A fé é a mãe de muitas virtudes, nos ensina a doutrina espírita. Nazareno, porque com a fé, meus amigos, nós vamos enfrentar todas as dificuldades, com galhardia, com coragem, com paciência, com resignação, não acomodação, porque a doutrina espírita não é de acomodação, é de uma resignação ativa. Trabalho no bem porque nós sabemos que o amor, a caridade, é que cobre a multidão de pecados. Porque muito amor, seus pecados foram perdoados, nos ensinava Jesus. Então, o melhor remédio para o medo é a fé. E na doutrina espírita, pessoal, a gente vai ter a fé raciocinada. E como é que a gente faz, Nazareno, para fortalecer a fé? O estudo, meus amigos, das obras de Allan Kardec. Aliás, quando perguntaram a Chico Xavier, Chico, qual o melhor remédio para a obsessão espiritual? E Chico foi categórico, dizendo, o primeiro e mais importante remédio para a obsessão espiritual é o estudo das obras de Allan Kardec. Não é ler não, pessoal, é estudar as obras de Kardec. Qual é o dia do estudo aqui, Beth? 3 dias, 3 opções, gratuito. A gente formar grupo de amigos, fortalecer na fé, tirar nossas dúvidas, porque a gente fica muitas vezes com auto-obsessão, não é? Não tem espírito prejudicando a gente, é a gente mesmo que está com sentimento de culpa, às vezes inconsciente de vidas passadas, era o meu caso. E a gente, no grupo, a gente vai poder criar vínculos, fortalecer, fazer o trabalho no bem. E vai ser ótimo. Edivaldo Pereira Franco, no livro Conversa Fraterna, vai dizer que nas sessões de estudo ocorrem verdadeiras desobsessões. Ele é médium vidente e percebe os bons espíritos como devem estar aqui, atendendo a todos nós, encarnados e desencarnados, nos atendendo, nos auxiliando. Nas sessões de estudo, de palestras, de seminários, de congressos, ocorrem verdadeiras desobsessões. Porque a gente está receptivo e os espíritos estão atuando em nosso benefício. Então, meus amigos, o tratamento para a questão da síndrome do pânico, nós devemos sim buscar a medicação, claro. A doutrina espírita não veio competir com a medicina, não. Nós somos uma realidade biopsicossócio-espiritual. Nós temos que combater todas as causas. E se a causa é orgânica, e há, sim, boas respostas para a questão do pânico com antidepressivos. Porque a questão do pânico, do mesmo modo que a depressão, está ligada com neurotransmissores, o pânico, sobretudo, com a dopamina. A depressão, a noradrenalina e a serotonina também. Então, nós vamos usar antidepressivo, vamos melhorar, facilitar a recepção dessas substâncias, melhorando o nosso quadro. Além de termos também os ansiolíticos, que vão trabalhar aquela ansiedade, que é a crise que normalmente demora 1 hora, é normalmente esse prazo. A pessoa deve, se possível, né, com a receita médica, ter um ansiolítico, um calmante na sua bolsa, para no momento da crise já tomar. Dissolver na língua, logo para a absorção ser rápida, e suportar aquilo com mais tranquilidade. Já conhece, já fez todos os exames, já fez o check-up completo. E já sabe que não morre de síndrome do pânico. Não tem nenhum caso na história da medicina de alguém desencarnar por questão do pânico. Tá certo? Então vamos experimentar aquilo lá com resignação, com paciência e com fé.
Quando perguntaram a Chico Xavier a questão da cura, ele disse que 50% da cura, ele estava falando de modo geral, não questão do pânico, ele falou 50% da cura é a aceitação. Os outros 50% vêm com o tempo. Porque a doutrina espírita, meus amigos, não vem oferecer soluções mágicas, de estalar de dedos. Não, o passe não é passe de mágica, não é passe. Nós não somos Jesus, não somos Eurípides Barçanufo, Francisco, o Sol de Assis, não, para curar com os nossos fluidos, ainda tão carregados de imperfeições. Mas nós vamos encontrar o alívio. E Chico sempre falava isso, que Jesus não ofereceu a cura dos nossos problemas, não. A solução de todas as nossas dificuldades, não. Ele ofereceu o alívio, dizendo, vinde a mim, todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele disse mais, aquele que quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, esqueça um pouquinho de você. Tome a sua cruz, o seu marido, a sua sogra, o seu filho, o seu chefe, o seu presidente de casa espírita, e segue-me. Não abandone, não largue, não. Vejam que coisa curiosa, não é? Então, mesmo aqueles a quem ele curou, certamente adoeceram depois de outras doenças, desencarnaram também. Então, ele nos promete o alívio, porque aqui é a Terra é o mundo de provas e expiações. Allan Kardec pergunta na questão 620 e seguintes, se é possível encontrarmos a felicidade absoluta, perfeita aqui na Terra, mesmo aqui na América, na Flórida. Não, meus amigos, não é possível. Porque a existência corpórea é dada ao homem como prova ou como expiação. E aí vamos dizer depois, nas questões seguintes, que o homem é quase sempre o artífice, o responsável pela sua própria felicidade ou pela sua desdita, e que cabe a nós ser tão felizes quanto comporta a nossa existência grosseira. Então vamos, devagarzinho, vamos encontrar a felicidade. Como Jesus nos disse, meu reino não é deste mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Geração incrédula, sem fé e pervertida, até quando vos suportarei? Até quando estarei convosco? Ó homens de pouca fé, quantas vezes ele nos disse, não? Falta-nos fé. Então vamos estudar para ter a fé, para enfrentar as provas, as dificuldades que são necessárias para o nosso próprio adiantamento, para a nossa própria evolução espiritual. Porque se a gente ficasse só deitado, né, relaxando, só lendo livros, não evoluiremos, não. Seremos experimentados na vida, nas dificuldades. Então, usar o tratamento médico, como profissional. A psicoterapia vai ajudar muito a gente a trabalhar esses condicionamentos. Aqueles casos que forem indicados para a regressão com terapeutas abalizados e competentes, né, na área. E tratar a obsessão espiritual, que hoje não vai dar tempo da gente falar. Mas vocês vão ter ali, quem tiver interesse, nós temos CDs e DVDs. Ali toda a renda vai ser revertida para ajudar a casa espírita de vocês na noite de hoje. Quem tiver interesse, estarei lá fora, tá certo, pessoal? E ajudar a pagar a nossa passagem também, para a gente poder voltar ao Brasil, né? Senão tem que ficar com ele. Vão ter que me aguentar, então é melhor ajudar para poder voltar para casa. Mas, pessoal, dizer uma coisa rapidamente. Tem um quarto vazio lá em casa. Obrigado, pessoal. Mas vocês estão me vendo aqui na frente, né? Simpático, cearense, né? Vocês devem pensar, esse rapaz deve ser um espírito muito bom. Lê do engano, leve um nazareno um mês para a casa de vocês, para vocês verem. Vocês mandam de volta para Brasília, hoje eu moro em Brasília, né? Com farinha, com rapadura, com castanha de caju, carne de sol, tudo que o cearense gosta. Porque nós trazemos, claro, muitas imperfeições, né? Então, como tratar a obsessão, pessoal? No livro dos médiuns, pessoal, a gente tem medo de quê? A gente tem medo daquilo que é desconhecido. A gente tem medo, por exemplo, de entrar num lugar escuro, por quê? Porque a gente não sabe o que tem lá. De conhecer alguém, um estranho, porque ela é desconhecida, a gente não sabe se é uma pessoa boa ou má. Como é que então a gente vai estudar a mediunidade, estudar o mundo espiritual? E nós temos o maior tratado sobre paranormalidade, sobre mediunidade, que é o livro dos médiuns. Temos também outra obra, como Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz, trazida por Chico Xavier, de leitura fácil, de vários casos reais em que ele acompanha, desde mediunidade dos passistas até os outros casos, enfim. Não precisa seguir a sequência
absoluta da série André Luiz, não, A Vida no Mundo Espiritual, não. Vocês podem, se tiver interesse, esse livro é muito bom, nos domínios da mediunidade. Então, mas lembrar que no Livro dos Médiuns, no capítulo 23, quando Allan Kardec está estudando da obsessão dos médiuns, os espíritos vão dizer que a única maneira de afastar os maus espíritos é pela prática do bem. Porque ali nós teremos o concurso, a companhia dos espíritos superiores, e somente a presença deles é que é capaz de afastar os espíritos menos felizes. Então, quando a gente vai fazer caridade, a gente não está fazendo um favor para a pessoa, não. A gente está fazendo um bem para nós mesmos. Então, quando a gente vem na casa espírita para se instruir, para ajudar, para participar, para nos integrar no quadro de trabalhadores, porque o maior passe que existe, nos diz o Espírito Samuel, não é o passe longitudinal, transversal, não. É o passe para o lado de cá. Se torne um trabalhador, seja um voluntário de Jesus. Então, porque o amor que a gente vai fazendo vai cobrindo. Porque na doutrina espírita nós não usamos a palavra karma. Allan Kardec jamais usou na codificação. Ele sempre preferiu dizer lei de causa e efeito. Porque o nosso karma é dinâmico, ou seja, o bem que nós fazemos hoje modifica o nosso passado. O bem que fizeres aqui na terra, diz Emmanuel, é teu advogado em qualquer parte. Então, quando a gente vai fazer caridade, perguntaram a Chico certa vez: Chico, quando você vai visitar os presídios, os sanatórios, os hospitais, vocês devem ver muitos espíritos obsessores, não é? E Chico diz: não, meu irmão, pelo contrário. Vejo sempre espíritos muito nobres ao lado do enfermo, do presidiário, mãezinhas, avós, filhos no mundo espiritual, que oram e agradecem a minha visita, e é graças às vibrações deles que eu tenho forças para continuar a minha missão. Chego lá na condição de necessitado e saio muito mais feliz. Claro que a gente doa fluidos, não é? A gente sai um pouquinho cansado, mas a gente está doando e receberemos, sem dúvida alguma, a compensação. Então, é a prática do bem, a caridade. Porque no final dos tempos, e dizem que nós já estamos no momento já de transição, não é? Aliás, desde a codificação, se vocês analisarem, os espíritos já falam, Allan Kardec, que já estão no momento de transição para o mundo de regeneração, que se avizinha, estamos cada vez mais próximos. Jesus já não falou dele. E qual foi o único critério que ele nos pediu para saber quem vai continuar reencarnando aqui na Terra e quem é aqueles espíritos que não estão muito evoluídos ainda, que vão emigrar daqui para outro mundo, onde lá eles serão missionários do progresso, da evolução, vão ajudar povos primitivos a evoluir, como um dia vieram aqui para a Terra espíritos, segundo as tradições de outros mundos, para ajudar a evolução da Terra. A Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, fala sobre esta constelação de Cruzeiro. Não está confirmada pelo controle da universalidade dos ensinos dos espíritos, mas é uma informação relativamente segura. Então, qual foi a única coisa que Jesus nos pediu, pessoal, para a gente saber quem vai ficar aqui e quem vai partir da Terra? Quem foi? Qual foi a única coisa que ele nos pediu? Não. É uma consequência disso. Mas na hora que ele fala, vamos tentar, vamos responder. Eu estou falando com os encarnados. Vocês têm que saber isso, pessoal. É muito importante essa pergunta. É o único critério que ele nos pediu. O que foi que ele nos pediu? Uma alma se salvou aqui. Também. 2 almas se salvaram. Quando no final dos tempos o Filho do Homem retornar em sua glória, com todos os anjos, passará à esquerda os cabritos e à direita as ovelhas. E quando ele narra aos apóstolos, ele diz que o único critério que ele nos fala: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, estava nu e me vestiste, estive preso ou enfermo e foste me visitar, estava peregrino e me hospedaste. Jesus pede apenas, meus amigos, a caridade. Não pede mais nada. Não pede para a gente virar anjo, santo, médium, presidente de casa. Não, pede apenas
para ser bom. É por isso que na doutrina espírita é fora da caridade, não há salvação. Não é fora da doutrina espírita, nem é fora da igreja X, Y, Z, não. Não é o rótulo religioso. Mesmo quem é ateu e que é bom, está no caminho correto. Pede para ser bom. E na questão 886 de O Livro dos Espíritos, Kardec pergunta qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E os Espíritos respondem 3 coisas. Benevolência para com todos, ser bom para com todos. Indulgência para com as imperfeições alheias, dar um desconto para as imperfeições. Não esperemos cooperadores perfeitos, diz Emmanuel. E o perdão das ofensas. Tudo está falando de perdão, de amor, né? Porque aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é um mentiroso, porque como pode amar aquele que não vê, se é incapaz de amar aquele que está ao seu lado? Então a caridade é o amor em ação. O Filho do Homem foi justificado por suas obras, não foi pelas suas palavras, não, foi pelas suas obras, porque a fé sem obras é morta. Agora, aqui que a gente, para fazer caridade, tem que ter autorização, tem uma série de restrições, né? Quase não tem pobreza, miséria propriamente. Mas a gente pode fazer a caridade dos passes, de trabalhar na casa espírita, no atendimento fraterno, na desobsessão, no estudo, como monitor, recepcionista, livraria. Tem trabalho voluntário para esse pessoal todo aqui, Beth? Está sobrando, pessoal. E o Espiritismo tem essa missão tão grandiosa de esclarecer as pessoas. Mas, Nazareno, por que o Espiritismo cresceu tanto no Brasil e tão pouco na França, onde nasceu? É porque o Brasil é do país subdesenvolvido? Não, pessoal, não é por isso, não. É porque no Brasil nasceram, em 29 de agosto de 1831, Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, um homem público notável, médico dos pobres, que declara-se espírita para mais de 2.000 pessoas no Salão da Guarda Velha no dia 16 de agosto de 1886. Desencarna em 1900. E em 2 de abril de 1910, reencarna outra estrela, Francisco, o Cândido Xavier. 92 anos dedicado ao seu semelhante. A maior antena psíquica da psicografia que o mundo já conheceu. Amando e servindo. Se Chico, Bezerra, Eurípides, Jesus Gonçalves, Jerônimo Mendonça tivessem reencarnado na França, eu não tenho a menor dúvida, ela seria o maior país espírita do mundo. Mas aqui estava o solo, lá no Brasil estava o solo fértil, que tem uma programação de ser o coração do mundo, a pátria do Evangelho. E vocês que são as sementes, que são espargidas na América, para levar o Consolador, o Evangelho de Jesus redivivo para as pessoas que estão desacreditadas, que estão voltando ao materialismo. O suicídio já é a 10ª maior causa de morte no planeta, meus amigos. Quanto sofrimento poderia ser aliviado com a divulgação da doutrina espírita. A missão de vocês é muito nobre. Eu invejo vocês. Trabalhem por Jesus. Então, meus amigos, na questão da mediunidade, para nós, então, e chegar no finalzinho, já estamos com pouco tempo, né? Temos que encerrar às 9. Vai passar um pouquinho. Um pouquinho? Como é que estamos aí, pessoal? Está todo mundo bem? Ninguém está dormindo ainda não? Se estiver dormindo, você dá uma cotovelada assim para despertar. Fala rapidamente da mediunidade, que é importante, alguns tópicos, seremos bem breves, mas quem tiver interesse tem lá. Mais de 70 títulos de palestras espíritas, esta, inclusive, de hoje, muito mais completa, em DVD, em CD, até CD de MP3 também. A mediunidade muito antiga sempre existiu. Eram os antigos hierofantes, ou pitons, ou pitonisas do Egito. Na Grécia eram chamados de oráculos. Quem é que nunca ouviu falar do oráculo de Delfos, né? Na verdade, era um local onde ficavam vários médiuns, conversando com os espíritos, trazendo informações acerca do futuro, enfim, dando conselhos. Na Roma, as sibilas eram os médiuns. Na Índia, os rishis, é a mesma palavra para médiuns. Nas tribos indígenas, os pajés, os xamãs, médiuns de efeitos físicos, de cura, de desdobramento, trabalhando em favor de seus semelhantes. Os profetas, o judaísmo. Os magos, as bruxas que foram perseguidas na época da Idade Média. E talvez muitos de nós hoje tenhamos mediunidade, temos medo de trabalhar como médium, um medo inconsciente. Por quê?
porque já fomos perseguidos e incompreendidos em outra existência. E o Espiritismo, meus amigos, depois de tanto sofrimento, depois mesmo de condenarem à morte Joana d'Arc, a donzela de Dom Remy, na fogueira, somente porque escutava os anjos, os santos, pela própria igreja. Então, quanta perseguição, quanto problema. E o Espiritismo vem trazer e dar dignidade para a mediunidade. Vem trazer, separar o joio do trigo, o que é animismo, o que é fantasia, o que é estamos comercializando com as coisas santas, mostrando que devemos dar de graça, o que de graça recebemos, mostrando todo o roteiro, que é o Evangelho de Jesus. E ele é verdadeiramente o nosso modelo e guia. A questão 625. Qual o ser mais perfeito que Deus ofereceu ao mundo para servir-lhe de modelo e guia? Jesus. E ele foi o maior médium que nós já vimos. Médium de efeitos físicos, curava as pessoas, aliviava as doenças, caminhava levitando sobre as águas, via os espíritos, conversava com eles, escutava-os, audiência, evidência, clareaudiência. Jesus profetizava o futuro, a pré-cognição ou presciência estudada no livro A Gênese por Allan Kardec e os seus milagres também estudados nessa mesma obra. O maior médium que o mundo já conheceu, Jesus. Se ele é o nosso modelo, devemos evitá-lo, devemos desenvolver a mediunidade. Aliás, os espíritos nos dizem que nos mundos de regeneração, nos mundos mais elevados, a mediunidade está cada vez mais aflorada, nós já temos mais contato com o mundo espiritual. A desencarnação não provoca temor, não provoca medo, receio, não, porque é apenas uma mudança de envoltório. Então a mediunidade vem nos trazer consolo e vem nos trazer uma ferramenta de ajudar muitos irmãos. Perguntaram a Chico Xavier: Chico, qual é a sua maior alegria? E ele dizia: a minha maior alegria é ser médium. E a gente às vezes morre de medo de ir para o umbral, não é? Vocês têm medo de ir para o umbral, pessoal? Não? Ou é porque vocês já estão conformados que vão? É umbral, para quem não sabe, são as regiões inferiores no mundo espiritual, não é? Que são sempre transitórias. No Espiritismo, não apenas eternas. Não é só pedir ajuda. Você precisa trocar a fita aí, não. E Chico dizia para aquelas irmãs que estavam ali, aquelas beatas, né, que ficavam ali próximo dele, dizia: olhem, minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. E aquelas irmãs sorriam e diziam: Chico, quando você for para o céu, por favor, lembre-se da gente, viu? Ele dizia: não, acho que vocês não entenderam. O céu que eu estou me referindo é uma sigla. Significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir trabalhar como médium no umbral, ajudando os necessitados. E a gente morrendo de medo de ir para lá. Não é? Agora, se eu desencarnasse algum tempo, eu certamente iria para o umbral. Vocês não vão, vocês são missionários de Jesus aqui na América, divulgadores da doutrina espírita. Se passarem lá, vão passar pouquíssimo tempo. E eu já falei lá em casa: mamãe, quando eu desencarnar, quando forem me ir no mar, por favor, coloque uma placa bem grande, um crachá, escrito trabalhador. Para, por acaso, se eu passar alguns dias lá no umbral, que o pessoal chegar lá e diz: mas Nazareno, você que era de Fortaleza, da terra de Bezerra, de Viana de Carvalho e tal, de Freitas Nobre, você aqui no umbral? Aí eu vou dizer: meus amigos, mas estou aqui a trabalho. E vamos dar passe no umbral, vamos fazer palestra no umbral, estudo sistematizado da doutrina espírita lá no umbral, por que não? Floresça onde for plantado. Então a gente vai fazer tanto bem lá que os próprios espíritos mal vão dar um jeito de tirar a gente lá o mais rápido possível. Mas se a gente ficar lá com medo, com remorso, lamentando o tempo perdido, disse Chico que a maior lamentação dos espíritos que vinham falar com ele era a sensação do tempo perdido aqui na Terra. Ficamos nos preocupando, nos inquietando, trabalhando demais, querendo ganhar dinheiro, coisas que não nos trazem felicidade. E esquecemos de nos dedicar ao lado espiritual da vida.
A lamentação do tempo perdido. Então, quando eu fui trabalhar como doutrinador, como dialogador com os espíritos, em Fortaleza, a primeira vez, e eu falei para minha mãe, ela é muito católica, disse, meu filho, ela soube, ela disse, meu filho, não faça isso não, você vai se meter com esse espírito, por favor, não faça isso não. E o Espírito Samuel não soprou ao ouvido. Mamãe, a gente não deve ter medo de fazer o bem, a gente tem que ter medo de fazer o mal. Aliás, mamãe, a gente deve ter medo de não fazer o bem quando a gente podia fazer. Está lá na questão 642 de O Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta se bastará o homem não fazer o mal para assegurar a sua felicidade futura. E os Espíritos dizem que não. Porque se sois responsáveis pelo mal que praticardes, sois responsáveis também pelo mal que surge da vossa omissão no bem. Se a gente podia fazer o bem e não fez, e dali surge um mal, nós somos corresponsáveis. Então a gente tem que ter medo de não fazer o bem. Então todos nós podemos ligar para uma pessoa, para um ente querido, fazer uma visita, levar flores, levar um brinquedinho de 99 num abrigo de crianças. Todos nós podemos fazer o bem. Então, na questão da mediunidade, ela sempre existiu. Nazarena, por que na Bíblia, no Antigo Testamento, tem uma proibição da evocação dos mortos, de falar com as necromantes, com as pitonisas? Tem, sim. Só que a Bíblia é composta de vários livros, meus amigos. 73, a Bíblia Católica. 66, a Bíblia Evangélica. E nós vamos ver que são muitos livros escritos por vários autores em épocas diferentes. E lá no Antigo Testamento, nós temos que ver quem disse para quem e em que contexto. E teve um motivo que nós achamos justo e correto da proibição da evocação dos espíritos. Moisés, no livro Deuteronômio, no Levítico, ele vai nos dizer para não consultar as necromantes, não consultar os feiticeiros, é a melhor tradução, nos diz Severino Celestino, que tem um livro analisando as traduções bíblicas e várias outras obras, um grande estudioso espírita do hebraico, do aramaico, do grego, do latim. Então, na verdade, o que aconteceu? Naquela época, o povo hebreu estava prisioneiro no Egito, estavam como escravos dos egípcios. E Moisés tentava implantar o monoteísmo, a crença num Deus único. E o povo estava se miscuindo com aquelas práticas, com o culto a vários deuses diferentes, como os egípcios praticavam. Estavam utilizando a mediunidade não para com fins nobres, mas para vingar-se dos seus inimigos, para conquistarem posições materiais, sociais, para arrumar marido, amarrar o marido, né? Casamento tem essa história, dizem que fazem isso. E aí Moisés proíbe, e com razão. Mas ele mesmo tinha um conselho de 70 anciões que profetizavam, profetizar era dar comunicações mediúnicas, que lhe aconselhavam. Aliás, ele próprio, um grande médium, uma sarça ardente, pirogenia, médium de efeitos físicos, o grande Moisés, e Arão, seu irmão. Mas ele mesmo lá, no livro de Números, vamos ter uma passagem porque aqueles anciões profetizavam, mas tinham que ficar num local fechado, num tabernáculo. Como aqui na Casa Espírita a gente faz a sessão de desobsessão privativa, não deve entrar outras pessoas, o paciente não deve participar, para que ele não fique com um sentimento de culpa, sabendo das baianadas, cearadas ou americanadas que nós aprontamos em outras vidas, né? Então, a gente faz a reunião de desobsessão, ela deve ser privativa. E aí eles davam comunicação somente no local, no tabernáculo. E 2 deles, de nome Eldá e Medá, estavam profetizando no campo, onde era proibido. E José, filho de Num, vai ter com Moisés e vai dizer: Senhor, repreende a Eldá e Medá, porque eles estão profetizando fora do tabernáculo. E Moisés, sabendo que aqueles homens estavam fazendo bem, disse: quisera eu que todo Israel profetizasse como eles. Então ele utilizava da mediunidade. E mais, Jesus, o nosso maior exemplo, nosso guia, várias vezes utilizou-se da mediunidade, conversava com os espíritos, e no momento da transfiguração no Monte Tabor, quando o seu rosto resplandece em luz, suas vestes ficam alvinitentes, ele vai conversar com os espíritos. Se fosse errado, ele não faria. Com o espírito de Elias
e o espírito de Moisés. O próprio que havia condenado no Deuteronômio vem conversar com Jesus, uma coisa que ele disse que era errado, mostrando que quando é para o bem, meus amigos, é claro que pelos frutos os conheceremos. Então a mediunidade da casa espírita é para ajudar os outros, para nos educar, para nos instruir, porque a instrução, o conhecimento vai nos fortalecer a fé, para vencer o medo, para superar o pânico, para nos dar coragem, e vai nos dar forças e esclarecimento para não cometer mais erros, ajudar os espíritos que nos prejudicam, às vezes, outros que são parentes nossos, desencarnados, às vezes que não têm nem sequer consciência que desencarnaram, estão como se estivessem no sonho, num pesadelo, e vão ser atendidos na reunião mediúnica de desobsessão. Então, conquistamos amigos no mundo espiritual, auxiliamos nossos parentes, não é? E nos instruímos. Então, meus amigos, para nós completarmos, não vamos ter medo de ir para o umbral, não. Um amigo querido, expositor de Pernambuco, disse que não tem medo de ir para o umbral, não, pessoal. E todo mundo perguntou, mas por quê? Porque lá vai estar assim de gente conhecida. Então a gente vai encontrar até o povo lá da casa espírita, lá, mas você, Bete, você aqui? Pois é, meu irmão, fazer o quê, não é? Estamos aqui e tal. Então não vamos ficar com medo, não, né? Mas não vamos ficar com sentimento de remorso, nem com medo, com preocupações, porque a gente fica fixando isso, e isso nos atemoriza, não precisamos nos preocupar com isso. Como nós falamos, nós aqui já temos grandes conquistas, e o umbral, muitas vezes, é um período de, como se fosse um tratamento intensivo. E se Deus é, e Ele é, a suprema inteligência do universo, soberanamente justo e bom, se a gente estiver passando algum período pequenino, alguns dias lá no umbral, é para o nosso bem. É como um tratamento intensivo, é como uma cirurgia, é como uma UTI que a gente lá vai se libertar dos apegos, dos condicionamentos, das dificuldades. André Luiz nos diz no livro Nosso Lar, que dia 3 de setembro se tornará filme que estará exposto nas telas do Brasil e talvez na América, se vocês nos ajudarem a divulgá-lo. Ele diz que passou 8 anos no umbral, que foi muito útil, muito bom para ele, que ele se libertou de muitos tóxicos do seu psiquismo. Umbral é depuração e é transitória. Então não tenhamos medo de ir para o umbral. E Marcel Mariano, ex-vice-presidente da Federação Espírita da Bahia, contou em Fortaleza que certa vez teve notícias do mundo espiritual, nós não temos como confirmar, mas que o Dr. Bezerra de Menezes queria ajudar um espírito que estava numa região muito profunda, muito difícil. Tentava falar com o espírito, mas ele tinha um padrão vibratório tão baixo que não conseguia ver ou escutar a voz do Kardec brasileiro. E dizem que o espírito de Lampião, Virgulino Ferreira, o cangaceiro, sabendo da história, disse, doutor Bezerra, deixa comigo. Desceu até aquelas regiões umbralinas, e como era do mesmo padrão vibratório do espírito, porque ainda não evoluiu suficientemente, né? O espírito viu Lampião, desembainhou sua gigantesca peixeira e disse, doutor Bezerra mandou lhe chamar. Você quer ir por bem ou por mal? Diz que o espírito foi correndo para os braços amorosos do médico dos pobres. Então, meus amigos, se até Lampião está ajudando no mundo espiritual, todos nós podemos e devemos auxiliar os nossos irmãos aqui na Terra. Não vamos esperar chegar do lado de lá para começar a trabalhar, não. Começaremos hoje. Vem tu e segue-me. Hoje, agora, é o convite de Jesus. Uma vez por semana, uma vez por mês, todos nós poderemos ajudar. E para nós encerrarmos, queremos dizer então uma poesia, agradecer a este homem iluminado, este mestre da ciência, da filosofia, da pedagogia, prestar uma homenagem a Kardec, uma poesia do Espírito Amor Ornelas, trazida também pelo nosso querido Chico. Quando ainda muito jovem, com 17 anos, ele começa a tarefa da mediunidade com a doutrina espírita. E antes dos 22, ele já publica, já escreve Parnaço de Além-Túmulo. Um menino pobre, mulato, estrábico, incompreendido, quase que internado num sanatório. Só não foi porque foi trabalhar numa fábrica de algodão para sustentar sua família, por isso seu pai não internou. Chico Xavier psicografa mais de 40, nas versões recentes tem cerca de 60
poetas brasileiros e portugueses, que vem nos dizer que a morte não existe, que só existe vida e vida em abundância, que os chamados mortos estão de pé. Homenagem a Kardec. Trouxeste Allan Kardec, a longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde estejas serás, eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. Em teu verbo solar, a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora. A fé brilha, o bem salva, a estrada se aprimora, e a vida, além da morte, esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte, a alma do povo freme e canta, ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênio, serviste. Herói, exterminaste as trevas. Recebe com Jesus, na glória em que te elevas, nosso preito de amor nos tributos da história. Que esse mestre querido, que nos conduz a Jesus, possa nos abençoar, nos iluminar os caminhos e que nos permita permanecer em sua paz. Muito obrigado, meus amigos.